sendo afetado um pouquinho. Nós estamos aqui para a glória do Senhor, amém? Hoje nós vamos falar a respeito de gratidão. Quando a pastora Alessandra me mandou mensagem perguntando se eu podia vir ministrar, eu falei, Deus, o que isso é? Aí naquele dia eu estou estudando o livro de Isaías e o Senhor tinha me dado uma palavra ali. Eu falei, vai ser isso. Aí o Espírito Santo falou, não é isso. Então ele me trouxe uma palavra que eu já preguei em alguns outros lugares a respeito de gratidão. Trouxe um renovo nessa palavra e eu quero compartilhar com vocês. Eu vou pedir para vocês, podem sentar, fiquem à vontade. E já vou pedir para vocês pegarem a Bíblia de vocês. Nós vamos começar a ler lá em Ezequiel, no capítulo 28 de Ezequiel. E aqui nós vamos conhecer um pouquinho a respeito de um amigo de vocês. Amém ou não amém? Ixi, ele não é meu amigo não. Vamos aprender um pouquinho sobre Lúcifer. Esses crentes que não lêem a Bíblia, eu peguei todo mundo aí. Então vamos lá. Lá em Ezequiel 28, a partir do versículo, da parte B do versículo 12, diz assim: Você era modelo da perfeição, cheio de sabedoria e de perfeita beleza. Você estava no Éden, no jardim de Deus. Todas as pedras preciosas o enfeitavam: sárdio, topázio e diamante, berilo, ônix e jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda. Seus engates e guarnições eram feitos de ouro. Tudo foi preparado no dia em que você foi criado. Você foi ungido como um terpinho guardião. Foi para isso que eu designei. Você estava no Monte Santo de Deus, caminhava entre as pedras fulgurantes. Você era inculpável em seus caminhos desde o dia em que foi criado, até que se achou maldade em você. Por meio do seu amplo comércio, você encheu-se de violência e pecou. Por isso, eu o lancei humilhado para longe do monte de Deus. E o expulsei, ó querubim guardião, do meio das pedras fulgurantes. Seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza. E você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Por isso, eu a tirei à terra. Fiz de você um espetáculo para os reis. Por meio dos seus muitos pecados e do seu comércio desonesto, você profanou os seus santuários. Por isso, fiz sair do seu fogo que o consumiu. E reduzi você a cinzas no chão, à vista de todos os que estavam observando. Depois nós vamos lá para Isaías, no capítulo 14. Lá a gente continua falando sobre ele. E aí diz assim: Você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada. Como foi atirado à terra, você que derrubava as nações. Você que dizia no seu coração: Subirei aos céus, erguerei o meu trono, acima das estrelas de Deus, e me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei mais alto, que as mais altas nuvens serei como o Altíssimo. Então aqui a gente viu as características de Lúcifer, ou do diabo e Satanás. Ele foi feito do melhor, o melhor que tinha, as pedras mais preciosas, o ouro. Diz que ele era lindo, que não havia outra pessoa tão mais linda, um querubim tão mais lindo do que ele. Eu fico imaginando, a gente olha em filmes, em desenhos, aqueles anjos, aqueles querubins tão bonitos, eu fico imaginando, meu Deus, ele era mais lindo do que a humanidade poderia olhar. E mesmo assim, com todo esse esplendor, existiam 3 características em Lúcifer que o fez com que ele caísse. A primeira dela é a insatisfação. E se a gente for lá para o dicionário, insatisfação diz que é uma falta de satisfação, é um descontentamento, um desprazer. Ou seja, ele era insatisfeito com a posição que ele tinha e com tudo que ele tinha. Depois a gente diz, uma das outras características era a ingratidão. A ingratidão é uma ação de quem é ingrato ou de quem é insatisfeito. E a comparação, que é feito de se comparar com a outra pessoa. Então ele era insatisfeito, ingrato, e ele se comparava aos
criatura diferenciada, ele começou a alimentar a insatisfação dele. E esse é o nosso grande problema, quando nós começamos a alimentar a nossa insatisfação, a nossa comparação e a nossa ingratidão. E aí a gente começa a perceber que a mesma insatisfação que destruiu Lúcifer lá no jardim é a insatisfação que destrói os nossos sonhos nos dias de hoje. Se a gente olhar lá em Gênesis 3, foi ali que começou a insatisfação da humanidade. Lá em Gênesis 3, fala assim, ora, a serpente, que é Satanás, era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher, foi isso mesmo que Deus disse, não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente, podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas eu disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher, certamente não morrerá. Deus sabe que no dia em que dele comer, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão vencedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso, desejável, para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e o deu a seu marido, e comeu também. Quando Satanás imputou nela a insatisfação, veja que o pecado ele tem várias fases, né? Primeiro, ela se agradou. Aqui diz, que ela parecia agradável ao paladar. Depois ela foi atraída, era atraente aos seus olhos. E depois ela desejou. Depois que ela achou agradável, que ela achou atraente, que ela desejou, ali ela pecou. E é exatamente isso que o pecado faz conosco quando nós estamos insatisfeitos. Né? Quer ver um exemplo? Vou dar um exemplo bem prático. Quantas pessoas não olham para comprar uma casa? Aí fala, Deus, eu quero uma casa com 5 banheiros. Quero uma casa com 5 quartos. A primeira vez que ela vai lavar os 5 banheiros, ela reclama. Não é assim? Né? Pede uma casa com piscina. A primeira vez que ela vai pagar para mim limpar a piscina, ela já diz que aquela piscina não é mais dessa. Né? Faz uma campanha na igreja 7 quintas-feiras, não tem? As campanhas 7 quintas-feiras, bate na porta, não sei o quê, tem umas campanhas assim por aí, não tem? Então, para conseguir aquele emprego dos sonhos, aí consegue o emprego dos sonhos. Aí um dia a empresa está cheia de coisa para fazer, aí o chefe chega e diz, escuta, você pode fazer hora extra só hoje? A empresa já não presta mais, o trabalho já não presta mais. Ela faz o faturamento da empresa. O patrão pediu para ela ajudar ali na logística. Já não presta mais. Ela começa a blasfemar. Ela começa, não estou dizendo, gente, que você tem que fazer tudo que seu patrão pede, não. Estou dizendo que às vezes a gente tem que ter um pouquinho de discernimento. Tem que discernir, né? Pede carro novo. Quando vai fazer o seguro, desiste do carro novo. O carro já não é mais uma bênção, né? Ou vai pagar IPVA, né? Agora é época de pagar IPVA, né, pastora? E as mulheres? O que eu posso falar das mulheres? Vocês percebem que as mulheres são as pessoas mais insatisfeitas desse mundo? É verdade. Sabe por que as mulheres são as mais insatisfeitas? Porque foi com ela que tudo começou. Se ela está gorda, ela quer emagrecer. Se ela está magra, ela quer engordar um pouquinho. Se o cabelo é cacheado, ela quer alisar. Se o cabelo é liso, ela quer cachear. Não é assim? Né? Isso é natural, tá, gente? A insatisfação é algo que é natural dentro do ser humano, porque foi colocado em nós, lá no Éden. Mas nós temos que saber lidar com o que a gente alimenta. Quando eu alimento a insatisfação, eu destruo os meus sonhos, a minha personalidade, os meus temperamentos e muitas vezes a minha vida. Quantas pessoas nós vemos hoje se suicidando? Né? Quantas pessoas ricas, muito ricas, quando chegam na sua casa,
seu quarto estão tomando antidepressivos, choram, se drogam, bebem, que a bebida é uma das drogas piores, porque ela está aí em qualquer esquina do compra. Então, quantas pessoas não se destroem? Porque elas têm tudo, mas não têm nada. E quando nós falamos do Espírito Santo, é Ele que nos ajuda a não alimentarmos a insatisfação e a alimentarmos aquilo que Deus tem. Quando eu olho para o meu prato de arroz e feijão, eu tenho que lembrar de ser grato, porque muitas pessoas não têm arroz e feijão para comer. Quando eu olho para a minha cama, ela não pode ser uma cama nova, que sai bola não sei o que e tal. Mas é a cama que eu durmo quentinho. Durante muito tempo, nós fizemos capelania. Nós entrávamos em vários lugares. Aqui em Itajaí, ali na favela do Murta, muitas vezes eu entrei lá sob o olhar dos traficantes. Muitas vezes a Mariana comigo no banco do passageiro para levar cesta básica para pessoas que estavam sem nada dentro de casa para comer. Para mães que estavam dando água com suco para os filhos que não tinham leite para dar para os neném. Então nós temos que ser gratos, porque quando eu voltava para minha casa eu tinha comida na minha panela para comer, eu tinha uma cama para eu dormir. Quando alagava, eles ficavam lá ilhados, sem ninguém poder chegar lá para poder levar comida. Uma vez nós chegamos lá, ela estava batendo no joelho, eu falei, venha me ajudar a pegar, porque eu não consigo chegar até você. Então, a gente tem que lembrar que talvez aquilo que para nós hoje não é suficiente, seria o suficiente para muitas pessoas. Quantas pessoas querem ter um casamento, querem ter filhos e não conseguem? Né? A insatisfação ela é tão perigosa, porque a insatisfação ela acaba fazendo com que a gente abra precedentes para outros pecados. Por exemplo, o adultério. Se eu não sou satisfeita com o meu esposo, eu vou começar a comparar ele com outros homens. Aí eu vou olhar para ele e falar assim, poxa, eu orei tanto por um marido, mas eu queria um marido mais alto, eu queria um marido mais magro, loiro, de olho azul. Não tenho isso. E aí eu começo a enxergar os outros homens que eu tenho à disposição. Porque hoje é muito fácil, né? Hoje a pessoa casa, hoje daqui 2, 3 meses já está divorciado, já está casando de novo, já está... Hoje em dia não precisa nem casar, hoje em dia o povo vai lá no cartório, só se junta e está tudo certo. Né? Quando a gente começa a alimentar a nossa comparação, a insatisfação e a ingratidão, a gente começa a ter a cobiça. E a cobiça leva ao pecado. Né? Por que hoje em dia nós temos tantos crimes? Por que a gente ouve tanto falar? Né? Meu Deus, nesse dezembro eu nunca ouvi falar de tanta gente invadindo casa e apartamento e assaltando na madrugada, como eu ouvi agora, né? Por quê? Por causa da cobiça. Porque a pessoa quer ter o que é teu. Né? Só que a partir do momento que eu entendo que eu tenho um Deus, que é meu Pai, e que Ele é dono do ouro, da prata, e que eu só preciso pedir a Ele, eu preciso acessar a Ele, entender que Ele me satisfaz, Ele me dá tudo. Eu não preciso mais ficar cobiçando o casamento do meu amigo, eu não preciso mais ficar cobiçando a casa do meu amigo, o trabalho do meu amigo. Por quê? Porque Deus, Ele me satisfaz. A gente sempre costuma dizer que tudo que a gente alimenta cresce. Né? Assim como uma planta, se eu vou lá e coloco água nela, ela vai crescendo até que ela floresce. Do mesmo jeito é aquilo que a gente alimenta dentro da gente. Se eu alimento alegria, eu vou ser uma pessoa alegre. Se eu alimento amor, eu vou ser uma pessoa amorosa. Se eu alimento satisfação, eu vou ser uma pessoa satisfeita. Gratidão, eu vou ser uma pessoa grata. Muitas vezes o inimigo vem e grita no nosso ouvido, muitas vezes através de amigos. Nossa, mas eu não gostei dessa... Nós trocamos de cozinha há pouco tempo, né? Depois de muitos anos. Nós trocamos o nosso jogo de cozinha. E eu amei o meu jogo de cozinha. Gostei, comprei. Mas se chega alguém lá em casa e fala, eu não gosto dessa cor, eu acho que eu podia pegar o branco, né? E aquilo começa a falar, aquilo começa a alimentar a minha insatisfação. E eu estou totalmente satisfeito com o meu jogo de cozinha.
Mas se alguém chega e começa a falar isso vai alimentando a insatisfação. Aí eu começo a olhar para o jogo de cozinha e dizer, realmente eu podia ter pego em branco, né? O preto não está legal. Mas aí é hora de você gritar, cala-te. Espírito de insatisfação, cala-te. Espírito Santo vem, preenche. Preenche com a satisfação, preenche com a gratidão. Né? Nós olhamos algumas igrejas, nós pertencemos ao ministério, que as pessoas eram tão ingratas que elas, em vez de lá adorar a Deus, elas iam para adorar o pastor. E não foi nenhuma nem duas vezes que nós estávamos no grupo. E quando um outro pastor subiu para pregar, as pessoas levantaram e foram embora porque não era o pastor que pregava. E aí nós vemos quantas pessoas caem porque o homem cai. Eu não sou melhor que ninguém. Eu posso sair ali fora, tropeçar e cair. E o homem, o pastor, é a mesma coisa. E aí eu olhava para aquilo e falava, Deus, as pessoas não entenderam ainda que não é ele ali. E ele sempre falava, gente, não sou eu. Quem ministra através de mim é Deus. Só que eu pago o preço, eu vou para o jejum, eu vou para a oração, eu vou para a santificação. E é por isso que Deus fala através de mim e você ouve. Mas ele fala, eu não sou melhor do que o pastor fulano para pregar aqui. Mas infelizmente as pessoas são levadas por uma onda, né? Não, porque ó, vai ter um pastor lá, vai todo mundo. E esquece que Deus é que faz. E aí a gente vê tantos filhos machucados, insatisfeitos, devido à insatisfação que adoravam erroneamente o homem, ao invés de adorar ao Criador, a Deus. Eu vou dizer algo muito sério para você. Liberte-se da síndrome de Lúcifer. E quando você é insatisfeito, ingrato, você tem a síndrome de Lúcifer. Então, liberte-se disso. Entre os planos que Deus tem para a tua vida, quando tu entrar no que Deus tem para você, as coisas vão ser mais leves. Né? Ou se agradecer mais, mas agradecer de verdade. Agradecer a Deus pelo pouquinho. Pelo pouquinho. Eu fiquei 30 dias de férias, acho que foi a primeira vez que eu consegui pegar 30 dias de férias. Eu já estou há 6 anos na empresa que eu trabalho. E o primeiro dia que eu voltei, o meu gerente olhou para mim e falou, obrigada por você ter voltado, eu precisava de você. É uma coisa pouca que ele me falou, mas eu fiquei tão feliz, porque isso significa que realmente o que eu estou fazendo está agradando as pessoas. Né? Uma pessoa ingrata, ela faz com que os sonhos dela morram. Porque sabe o que acontece? Ela começa a falar dos sonhos dos outros. Aí ela começa a falar só do sonhar, porque a pastora Alessandra, ela tem um sonho lá de fazer isso lá no Ministério de Mulheres Sem Fronteiras. Ah, mas vai dar certo. Agora, se o que ela está fazendo é errado, ela começa a matar os sonhos dela. Ela começa a não entender os sonhos de Deus para a vida dela. E aí ela começa a ser uma pessoa chata. Você deve conhecer alguém, não tem alguém que só reclama da vida? Eu tenho, infelizmente, uma pessoa, não vou falar aqui, porque se ela assistir isso aqui depois ela vai brigar comigo. Mas a gente vai na casa dela, ela só reclama, só chora, está sempre doente, sempre com dor, lamúrio. E é difícil. A gente vai lá, a gente fica no máximo 2 dias. Aí fala, já não tem embora, tá na hora de ir para casa. Porque você, quando chega em casa, tem que descarregar toda aquela falação ruim, não é isso? Então é difícil. Quando você está sendo contaminado por esse tipo de pessoa. E uma coisa que eu aprendi é não ficar perto de pessoas assim. Ouvir e deletar. Né? No trabalho, a gente está passando por uma fase de fusão, né? Já há 2 anos. E agora nós estamos na fase de fusão de sistemas. Então o sistema não está funcionando como deveria. E aí eu acho engraçado que o pessoal me liga para reclamar, liga para mim. Aí eu falo, gente, olha, tá difícil, eu tô aqui há 6 anos, essa é a pior fase que a gente está passando em termos de sistema. Mas vamos ter um pouco de paciência, vamos lembrar que daqui a pouco o sistema não está funcionando, na hora que estiver funcionando vai ser um baita de um sistema. Mas é difícil, porque as pessoas só reclamam, é tudo muito fácil, muito pronto, né? E quando a gente começa a olhar as coisas de uma outra vertente, a entender a gratidão, a entender a satisfação, você saber que
gratidão, ela precede ao milagre. Quando você é grato, o milagre vem sobre a sua vida. Quando você é grato, as coisas acontecem na sua vida. Eu vou provar isso para vocês. Vou abrir lá em Mateus, no capítulo 15. Mateus 15, versículo 32. E nós vamos ver um milagre. Diz assim: Jesus chamou os seus discípulos e disse: tenha compaixão dessa multidão. Já faz 3 dias que eles estão comigo e nada têm para comer. Não quero mandá-los embora com fome, porque podem desfalecer no caminho. E seus discípulos responderam: onde poderíamos encontrar nesse lugar deserto pão suficiente para alimentar tanta gente? Quantos pães vocês têm? Perguntou Jesus. 7, responderam eles, e alguns peixinhos. Ele ordenou à multidão que se assentasse no chão. Depois de tomar os 7 peixes e dar graças, partiu-os e entregou aos discípulos. E os discípulos à multidão. Todos comeram até se fartarem e ajuntaram 7 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram 4.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Versículo 16 diz que Jesus deu graças. Ele agradeceu pelo pouco que tinha. E Deus multiplicou. É assim que acontece. Quando nós damos graça, o pouquinho que a gente tem, multiplica. Ele agradeceu por aquilo que ele tinha na mão. Jesus podia dizer: não, realmente eu não tenho o que fazer, a multidão vai morrer no deserto. Ele podia. Mas não, ele deu graças por aquilo que ele tinha. Nós somos agradecidos por aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos. Às vezes é tão pouquinho. Mas será que nós estamos sendo gratos a Deus? Deus disse que nós devemos ser fiel um pouco, sobre muito Ele vai nos colocar. Vamos ver mais um milagre? Lá em João 11. João 11, no versículo 39, diz assim, ó: tirem a pedra, que Jesus foi até Lázaro, quando Lázaro estava morto. E daí Jesus disse assim: tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse Jesus: não lhe falei que se cresce veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima: Pai, eu te agradeço, porque me ouviste. Pai, eu te agradeço, porque me ouviste. Será que nós temos ouvido a Deus? E o que aconteceu depois? Lázaro ressuscitou. Cheiroso, não estava mais fedendo. Porque quando Deus ressuscita, Ele ressuscita perfeito. Ele ressuscita completo. Né? Se tem algo na tua vida que morreu, o Senhor pode ressuscitar. Mas, se morreu, porque o Senhor permitiu que morresse, está na hora de enterrar. Lembra de Davi? Quando Davi pegou com Betseba, o Senhor falou que recolheria o seu filho, durante 7 dias ele chorou, prostou, gritou, fez tudo aquilo. Quando falaram que o menino tinha morrido, ele levantou, se banhou, comeu e foi agradecer ao Senhor. Então, entenda o que morre, porque o Senhor disse que ia morrer, e o que Jesus pode ressuscitar. Peça a Deus discernimento nisso. Sonhos que morreram, e que Deus disse que esse sonho não é mais para ressuscitar, esse sonho morreu, deixa. Porque se você ficar insistindo em ressuscitar esse sonho vai ser uma maldição e não para uma bênção. Aí eu conheço uma pastora que ela orava pelo filho e Deus falou que ia recolher, porque o filho dela era drogado, e ela orava e ele se converteu. Quando ele se converteu, Deus disse que ia recolher ele. Aí ela começou a orar e chorar de Deus: não, que agora ele é uma bênção. Você vai, e Deus falou para ela: você vai aguentar as consequências dele ficar vivo? Ela disse: vou. 1 ano depois ele tinha voltado para as drogas, morreu por uma facção criminosa. Então, preste atenção na hora de você orar pelos seus sonhos, para ver se aquilo já não é algo que Deus disse que tem que morrer para trazer alegria. Porque às vezes o luto traz alegria. Né?
Terceiro e maior milagre, vamos olhar lá em Mateus 26. 26. Diz assim: enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: comem e comam, isso é o meu corpo. Em seguida, tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos, isso é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. Ele deu graças por ele mesmo. E esse é o maior de todos os milagres, a nossa salvação. Jesus, ele deu graça porque ele ia passar pela cruz, ele ia passar por todo o sofrimento para nos salvar. Então esse é o maior milagre que nós temos, né? Tem maior milagre de Jesus citado para nós? Não tem. Quantos de vocês acordam de manhã e oram e entregam o seu dia a Deus? Né? Dá graças a Deus por mais um dia. Acorda de manhã e fala: Deus, obrigado. A gente está fazendo academia, né? E a gente ainda já faz um mês e pouco, mas eu ainda estou no processo. Não é fácil. E esses dias eu acordei 5h30 da manhã e falei: Jesus, por que o Senhor me deixou me matricular nessa academia? Mas eu falei: graças a Deus, porque eu tenho forças e eu vou lá. Morrendo de sono, mas eu fui. Por quê? Porque eu, grata a Deus por eu ter forças para estar indo lá, para estar fazendo aquilo lá. E por último, a gente encerrar, eu queria que vocês abrissem comigo Provérbios 18. Provérbios 18 é um ensinamento para a nossa vida. Se a gente pudesse ler ele todo dia para a gente não esquecer, a gente deveria ler. Tem alguns versículos de Provérbios 18 que eu quero ler com você. O primeiro é o 6, que diz assim: as palavras do tolo provocam briga e a sua conversa atrai açoites. O 7 diz: a conversa do tolo é sua desgraça. Os seus lábios são uma armadilha para a sua alma. É aquilo que a gente falou quando a gente fica perto de alguma pessoa que só reclama, ela é uma pessoa tola. Né? E lá no 12 diz assim: ó, antes da sua queda, o coração do homem se envaidece, mas a humildade antecede a honra. E lá no 20 diz: do fruto da boca enche-se o estômago do homem, o produto dos lábios o satisfaz. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Em outra versão diz: os que usam habilmente serão recompensados. Muitas vezes a gente abre a boca para falar besteira. E muitas vezes essa besteira nos custa sonhos, nos custa bênçãos. Às vezes, tem um pastor que ele fala: às vezes o anjo está aqui, está chegando, com a bênção na mão, para te entregar. Aí ele está chegando, quando ele vai te entregar, você fala: ah, não vou conseguir isso não vai dar certo. Aí o anjo fala: então tá bom. Aí ele fala: ó Jesus, ele disse que não vai conseguir, então eu estou devolvendo a bênção. Esses dias eu recebi um negocinho de dois garimpeiros, né? Que eles estavam garimpando, um do lado do outro. Aí um dizia a persistência e a preguiça. Aí esse aqui achou uma pedrinha desse tamanho, achou que já estava bom e foi embora. E o outro continuou lá. Ele achou uma pedra desse tamanho. Então às vezes falta um pouquinho de disciplina, de persistência, da gente orar, de buscar, de não desanimar, né? E você quer saber qual que é a vontade de Deus para a sua vida? Essa é uma chave para a sua vida. Está lá em 1 Tessalonicenses 5, no versículo 18. Diz assim, ó: deem graças em todas as circunstâncias, sejam gratos em todas as situações, pois esta é a vontade de Deus para você em Cristo Jesus. Seja grato em tudo. Tá difícil? Tá difícil. Não é fácil para ninguém, cada um tem sua luta, cada um tem a sua dificuldade. A minha família tem a nossa dificuldade, a família do pastor Hugo tem a dela, a família da Lucia e do Brian tem, da irmã lá tem, do irmão tem, cada um tem a sua dificuldade. A minha dificuldade não pode ser comparada à sua.
E a sua dificuldade não pode ser comparada à do irmão do lado. Porque para cada um, Deus deu uma dificuldade. Mas uma coisa que você tem que lembrar: deserto não é lugar de morar, é lugar de passagem. Então seja grato. Amém? É isso que eu tenho para você nessa manhã. Eu queria que você se colocasse em pé, nós vamos orar. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer, Pai. Em primeiro lugar, porque nós podemos respirar. Respire bem fundo. Respire bem fundo. Respira. Mas não vai desmaiar, porque é muito ar entrando no cérebro. E muitas pessoas estão lá no hospital, Senhor, dependendo de um respirador para sobreviver. Nós queremos agradecer porque nós temos duas pernas para poder andar, pular, correr, para ir trabalhar. Temos mãos para poder tocar um instrumento, para poder lavar uma louça. Temos mãos para poder limpar uma casa. Temos, Senhor, força no nosso braço para segurar o nosso filho. Senhor, nós queremos agradecer porque nós temos boca para falar. Quantas pessoas não podem falar nesse momento? Quantas pessoas estão numa cama de hospital? Quantas pessoas não têm o alimento? Nós, quando saímos aqui, podemos voltar para a nossa casa e nos alimentar. Quantas pessoas não? Senhor, nós queremos ser gratos pelas pequenas coisas, mas também queremos ser gratos pelos milagres que o Senhor fez nas nossas vidas. Eu sou grata, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nosso meio. Eu sei que muito mais tem o Senhor para nós. Então, nessa manhã, que a sua gratidão esteja sobre os nossos corações, sobre a nossa mente, que possamos alimentar a nossa gratidão. Senhor, que nós possamos nos alimentar na sua palavra, porque é aqui, Senhor, que nós encontramos força, que nós encontramos alimento para estarmos mais fortes, Pai. Senhor, obrigado. Obrigado por tudo. Te agradecemos por essa manhã, por esse ministério. Esse ministério pode ser pequeno aos nossos olhos, mas é grande perante a sua face. E nós te louvamos pela vida de cada um que está aqui nessa manhã. Eu te louvo, Senhor, pela vida daqueles que não estiveram aqui. Que o Senhor possa estar guardando, protegendo, livrando de todo mal. Mas nós somos gratos por aqueles que estiveram aqui nessa manhã, doando o seu tempo para adorar o seu nome. Nós te louvamos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus.